Parabéns, né? Parabéns ao Esporte Clube Bahia SAF, que após o investimento de cerca de 300 milhões de reais, o que equivale a quase um terço de bilhão, conseguiu o primeiro título para o Grupo City. É um título baiano, é um título que a torcida do Bahia diz que não faz nenhuma questão quando perde e comemora como se fosse um título nacional quando ganha. Também é, mas é um título e deve ser comemorado sim, afinal é apenas o quarto título conquistado pelo Bahia em finais contra o Vitória neste século. É importante que se lembre. Então, existem torcedores que sequer lembravam como era ganhar um título em cima do Vitória, sabe? Já que a última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando o TJD baiano teve que suspender metade do time titular do Vitória para dar o título ao Bahia. Então, tudo que é escasso tem que ser comemorado efusivamente mesmo. Tá? O torcedor do Bahia teve que engolir muita porra calado todos esses anos. Como eu já falei aqui antes, um adulto torcedor do Bahia de 25 anos só tinha visto aquela cena de ontem acontecer três vezes antes, né, na vida. E eu acho que é até bom, gente, o Bahia ganhar um título pro Vitória de vez em quando, sabe? Porque essa geração de novos torcedores do Bahia cresceu apanhando tanto e vivenciando tanto vexame contra o Vitória que acabou transformando uma rivalidade sadia em uma coisa raivosa e odiosa. Então é importante a torcida conseguir ganhar algo em cima do Vitória de vez em quando para ajudar a diluir essa raiva e fazer o Bavi voltar a ser uma rivalidade saudável. A torcida do Vitória vem pedindo tanto, né, a volta das duas torcidas que abrilhantava tanto o espetáculo. A gente viu agora o clássico Ceará e Fortaleza, coisa mais linda, metade do estádio de uma torcida, metade de outra, mosaico de um lado, mosaico de outro, coisa mais linda do mundo, duelo de arquibancada, algo que infelizmente há 9 anos a gente não presencia mais aqui, né? Muito por conta do Bavi ter se tornado essa coisa bélica, né? Mas eu tenho esperança que isso possa mudar. Continuo usando aqui meu espaço para propagar, tentar usar a pouca influência que tenho para promover a boa rivalidade, defender a volta das duas torcidas. Eu sei que é uma luta das entidades voltadas ao Vitória apenas. As entidades do Bahia tentam sabotar de todas as formas, né? Porque sabem o quanto a torcida única ajudou o Bahia a ter melhores resultados, a não passar vergonha nas arquibancadas sendo ofuscado pela torcida do Vitória em menor número. Então, para eles é mais importante, né, sacrificar a mística, né, de um dos maiores clássicos do Brasil, já que isso ajuda a ganhar do Vitória e é compreensível. Quanto se fosse com a gente também, a gente tivesse sendo favorecido, a gente ia ser contra, né? Quando a gente apanha tanto, né, a gente apela a qualquer tipo de vantagem para deixar de apanhar. No caso do Bahia, apela também para a questão da torcida única, né? Mas isso é assunto para outra hora. Agora é falar que o título é deles, não adianta muito chororô, não adianta muita lamentação, é aguentar a zoeira. Não importa como tenha sido, gente, né? Não importa. Eu sei que tem muita gente aí falando, ah, mas o título isso. Eu sei que é revoltante para muita gente que defende a prática do bom futebol, ter visto a arbitragem prejudicar, né, o time financeiramente muito inferior, muito mais modesto, como a Jacuipense. Né? É difícil você ver um sistema prejudicar um time financeiramente muito modesto para ajudar um time que é financeiramente bem servido, como é o Bahia SAF. Né? Eu acho que com o investimento que o Grupo City fez, que é o terceiro maior do Brasil até agora, dá para ganhar da Jacuipense na bola. Dava para ganhar na bola, sem precisar a arbitragem protagonizar, como protagonizou a cena mais patética da história do futebol brasileiro, com a expulsão lá do Peteleco, algo que vai ficar marcado por gerações e gerações essa cena. Eu acho que vai ser até case para formação de arbitragem, aquela cena de tão, sabe, de tão esquisita que foi, tão patética mesmo. A folha salarial de Jacuipense, gente, gira em torno de 150 mil reais. Sabe quanto é a folha salarial do Bahia? 8 milhões de reais. Para você que não tem muita noção da proporção dessa diferença e dessa disparidade de valores, o time do Bahia pagaria cerca de 55 times da Jacuipense. 55 times da Jacuipense. Então não é justo, né, que um elenco que vale 55 vezes mais do que o outro precisar ainda do empurrão da arbitragem para reverter o resultado de uma partida. Né? Eu sei que é revoltante. Um jogador de Jacuipense chega a ganhar 4 mil reais, enquanto só Everton Ribeiro no Bahia ganha 1,3 milhão de salário. Assim como não foi justo, unicamente um jogo depois do vexame do Peteleca, a arbitragem fazer vista grossa por uma agressão clara de um jogador do Bahia, favorecendo diretamente
no resultado do jogo da ida. E o jogo da volta, um árbitro passivo, omisso, que deixou o goleiro deitar e rolar, estando no ritmo da partida, que nem foi a arbitragem de ontem. Aliás, não precisava o próprio elenco do Bahia se aputar tanto assim dentro de campo, né? Eu já vi muitas vezes time pequeno, de Série C e D, jogar como o Bahia jogou para defender um resultado. Não de se retrancar, que é normal, se retrancar é estratégia de jogo. Mas tentar usar de todos os tipos de artifício de antijogo para não deixar a partida rolar, sabe? O comportamento do Bahia no Barradão me lembrou muito o comportamento de uma galinha correndo do pau. Mas o que importa é que na soma disso tudo, com o favorecimento escandaloso da arbitragem, com o antijogo, com tudo isso aí, o que vai ser lembrado é o título. Que eles ganharam, vão comemorar um título importante para eles, talvez um dos títulos mais importantes desde o título de 88. E vamos ser justos, galera. O Bahia precisava desse título mais do que a gente. Tá? Eu sei que é chato perder, eu tô puto, tô sem voz aqui, não dormi nem direito. Tô sendo zoado, mas vamos ser empáticos. Eu sei que todo mundo tem um parente, um amigo, torcedor do Bahia. Então vamos deixar eles viver essa alegria também de vez em quando, uma vez ou outra na vida, né? Quanto ao Vitória, gente, minha opinião, né? Para ser breve, uma partida quase impecável, quando levado em conta o limite técnico desse elenco. Eu que tenho feito algumas críticas a Carpini, que acho que ele teve uma das melhores, se não a melhor atuação em questão de escalação e quesitos táticos desde sua chegada no Vitória. Acho que ele foi muito bem ontem. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, como eu vi muita gente criticando o modo como ele entrou pro jogo, dizendo que foi até covarde. Gente, eu não consigo compreender realmente. Acho que a decisão de colocar 5 meio-campistas foi acertadíssima para ganhar o controle do jogo. Eu sei que muita gente vai alegar mais uma má atuação de Wellington Rato, que eu já falei aqui. Será que agora eu posso criticar? Porque eu fui criticar o Wellington Rato outro dia, disseram que eu tava querendo tumulto na Gínica. O cara que faz conteúdo pra internet está tumultuando o ambiente do clube porque criticou o Wellington Rato. Falei lá atrás, esse rato, não sei não, mas enfim. Para complementar a linha de pensamento, tá pensando na estratégia tática, eu acho que ele ocupou. Ele tá me ligando aqui. Ele ocupou uma faixa de campo importante para a ideia proposta. Acho que se ele tivesse entrado com o meio de campo mais aberto, com mais atacante, como muita gente estava querendo, o Bahia SAF ia conseguir inverter o controle do jogo e sabe-se lá, né? Se a gente ia conseguir encaixar contra-ataques ou se os caras iam conseguir ir assim, na prevalência do volume de jogo até ampliar a vantagem. Ele inverteu os zagueiros, né? E Walter fez uma partidaça. Partidaça. Eu também acho que ele fez correto em entrar com Cáceres, visto que no futebol, gente, não basta empilhar jogadores ofensivos, você tem que pensar também em não levar gol. As substituições, para mim, foram todas acertadas e no momento correto, ali tirando talvez, sabe, um detalhe ou outro, mas acho que ele fez uma excelente leitura, que é a minha principal crítica dele, quanto ele às vezes lê mal, entende mal o jogo. Mas esbarramos, gente, realmente assim na questão da qualidade, né? E ainda assim, diante dessa falta de qualidade, desse menor nível técnico, dado que é decorrente, claro, do investimento que é muito menor do que o Bahia SAF, ainda assim faltou um fiozinho de navalha para a gente conseguir trazer o resultado a nosso favor. Mesmo diante de toda essa superioridade financeira e mesmo diante de todo esse aparato de favorecimento do Bahia SAF, falta um fiozinho de navalha para a gente sair com o resultado, né, a nosso favor. Aliás, Mateuzinho e Arcanjo, vocês são ídolos, mas foram neném, né? Neném trazer aquela confusão pro jogo no momento que a atmosfera estava toda a favor do Vitória. Faltavam uns 10 minutos de jogo pela frente e a torcida, né, indo no embalo ali do primeiro gol. Acho que tinha muitas condições da gente conseguir o segundo gol. E Mateuzinho e Lucas Arcanjo foram nenéns. Foram neném. Mas é isso, ao contrário de outras partidas, acho que não faltou raça, não faltou entrega, ontem faltou mesmo qualidade. Em alguns momentos do jogo faltou puta viagem, como eu falei agora, de alguns jogadores. De resto, a gente precisa contratar urgente. A gente vai ter Copa do Nordeste, Sul-Americana. Copa do Nordeste pode dar Bavi de novo, tá? Sul-Americana pela frente, brasileiro pela frente, já agora, essa semana já. Mas a gente vai falar isso de outro vídeo, que foi só um resumão mesmo. A torcida continua se associando, a diretoria repensar os valores acho que tem afastado alguns torcedores, tá todo mundo criticando muito. E acho que isso está começando a refletir no comportamento das arquibancadas.
Me permito até fazer uma autocrítica aqui. Eu que defendo quanto a torcida do Vitória hoje é a torcida que dá o verdadeiro espetáculo assim, dentro das arquibancadas. É uma disparidade que fica difícil até comparar, né, com a torcida do rival hoje em dia. Mas eu tava lá ontem e achei que ontem passou bem longe assim de ser uma das melhores atuações da torcida da gente na arquibancada, tá? Acho que a torcida tava meio fria e enfim, eu acho que, para não me estender, acho que isso tem a ver com diversos fatores que eu também pretendo discutir em vídeos futuros, né? E para finalizar, quem foi o filho da puta que sabotou Vitória com aquela fumaça azul? Fica aí o questionamento.